A partir de maio, as empresas terão que criar ações e estratégias para combater a depressão entre os colaboradores. É o que diz a NR1, uma nova norma que prevê o bem-estar e a qualidade de vida nesse mundo corporativo, onde a gente passa a maior parte da nossa vida e que muitas vezes tem uma competitividade extrema, com muita pressão, metas para atingir, uma sobrecarga. E a gente vai entender melhor como isso será na prática com a advogada da área trabalhista que está conosco aqui hoje, a Leila Ferreira. Tirou esse tempo para ficar comigo, por isso muito obrigada sempre, que agradeço, Leila. é linda. Então, é a partir de maio, eu me lembro que essa nova norma já foi divulgada em agosto do ano passado. Sim, tiveram um prazo aí para se organizar. Sim, começou a divulgar, mas realmente assim, vão começar, se não for prorrogada, novamente em maio. Essa questão, né, dessa doença, né, de burnout, ela já vem há algum tempo, né? E eu estava até conversando com você antes, está todo mundo achando, né, que é somente quem trabalha na empresa que pode ter afastamento. Não. A dona de casa, se ela tiver uma exaustão, se realmente o trabalho de cuidar de filhos e tudo mais houver essa situação, ela também pode ser caracterizada com essa doença e ela passa a ter direito ao afastamento. O nosso problema tem sido os médicos. Os médicos hoje estão classificando, né, a síndrome, né, realmente assim, com um CID, que é muito mais difícil de conseguir o afastamento. Que é a síndrome de burnout, que é o esgotamento total depois da depressão, ou junto à depressão também, transtorno de ansiedade. Aí o que acontece? Outro dia, uma empresa chegou e simplesmente colocou a funcionária como se ela estivesse só com depressão. Quando eu caracterizo a doença só como depressão, ela não vai conseguir o afastamento no Código 91. O que é esse Código 91? É o código que para o trabalhador é tão importante porque dá direito a ele de, por exemplo, ter estabilidade provisória quando ele retornar. Ou seja, eu voltei para a empresa, depois do meu afastamento, eu tenho 12 meses de estabilidade, eu não posso ser demitido. Como, na verdade, o médico havia feito essa caracterização só como depressão, a funcionária foi afastada com auxílio-doença, no Código 31. E, consequentemente, o que aconteceu? Ela retornou para a empresa, fez lá um exame, né, de retorno ao trabalho. A empresa achou que realmente não era interessante ficar com ela, ela foi demitida. Logo depois, o que aconteceu? Ela procurou um novo médico e o médico deixou claro que a doença dela não era só depressão. E aí ela teve que ir para o judiciário, né, para a justiça tentar invalidar a demissão dela, né, porque ela já estava com essa doença quando ela foi demitida. Hoje o burnout é considerado uma doença? É considerado uma doença, está inclusive no Código Internacional de Doenças, ele tem um CID, entendeu? E aí você estava falando, em maio essas empresas vão ter que criar. Na verdade, assim, entra em vigor, mas elas tiveram 270 dias para poder se adequar. Justamente. Né? Você acha que, e até essa questão da dona de casa também a gente vai explicar melhor, mas assim, será que elas estão preparadas? Porque é tanta coisa, será que estão preparadas para isso? Na verdade, o que acontece? Sempre que sai alguma legislação, né, contra as empresas, a gente vai aprendendo tudo junto, né? Eu advogo mais para a empresa e o que eu vejo é assim, bom, não sabemos direito o que fazer, vamos ver no que dá. A orientação que a gente sempre, como advogada, a gente dá, olha, agora não tem jeito mais de fazer as coisas do meu jeitinho, agora é legislação, tem que fazer. Né? E aí as empresas, aí sim, elas vão contratando profissionais e aí elas vão se adequando de acordo com essa legislação. E eu penso o que vai acontecer. Entendeu? Então, as empresas vão ter que se adequar, sim. Né? Hoje, nós vamos ter que cuidar, além das doenças que nós já temos, de uma dengue, de uma cólica de rins, nós temos que nos preocupar agora com a burnout. Entendeu? E aí, no caso, vão ter que se criar estratégias. E nessa criação de estratégias, as empresas, por exemplo, poderão oferecer psicólogos para gerenciar esses riscos, né? Por exemplo, metas que às vezes não são batidas, a pressão, o medo de contar, olha, não estou me sentindo bem, estou esgotado de ser demitido. Tem um balaio aí, né, Leila? Tem. E, na verdade, o que acontece? Eu penso, né, eu penso que às vezes não preciso de de um psicólogo o tempo inteiro, né? 100% dentro da empresa, mas as empresas agora vão ter que começar a se preocupar com isso. Às vezes, fazer sempre, né, uma gestão,
né, de como está essa questão psicológica dos seus funcionários, se preocupar mais com pesquisa de clima. O que é pesquisa de clima? Como é que está a minha empresa? Né? Qual por exemplo, a nota que eles me dão? O que eu preciso melhorar para o meu funcionário? E hoje, ninguém está preocupado com isso. Eu quero faturar, eu quero bater meta, eu estou correndo atrás de dinheiro, o funcionário não deu certo, ficou doente, eu demito. E aí, as empresas têm que entender que investimento no profissional, gente, é dedução, tá? É dedução de custo. Mas nós ainda continuamos com algumas empresas entendendo que todas as vezes que eu faço uma dinâmica empresarial, eu contrato um psicólogo, eu faço uma pesquisa de clima, eu estou gastando dinheiro. É investimento, né? Isso é investimento, não é despesa. Eu queria até saber, assim, deixa eu trazer aqui a pergunta da Fran, que está participando. Ela trabalhou numa academia na área de limpeza até junho de 2023. Foi registrada dia 12 de setembro de 2023 até o dia 9 de setembro de 2024. Aí ela voltou de uma atestado de depressão. Não entendi muito bem a pergunta dela aqui. Ela trabalhava no setor de limpeza de 29 de junho, mas foi registrada de 12 de setembro até de 23 a 9 de setembro de 2024. Data que ela foi afastada, data que ela voltou de um atestado de depressão. Ela poderia ter feito isso? Na verdade, se foi só depressão, ela não tem afastamento por auxílio-acidente, é somente, né, auxílio-doença, e ela não tem a estabilidade provisória que o burnout dá, entendeu? Então, ou seja, ela vai voltar se a empresa quiser demiti-la, se ela tiver lá um atestado, né, já começa com o INSS libera ela, está apta ao trabalho. A empresa manda para o médico, né, da empresa mesmo, ou um terceirizado, que atesta lá também que ela está apta ao trabalho. Consequentemente, dependendo do segmento da convenção coletiva, ela pode ser demitida. E aí, o que acontece? Voltei de uma depressão, vou ser mandada embora. Já não acontecia se eu tivesse realmente ali atestado, comprovado que eu tinha burnout. E como diferenciar isso? Né? Como é que é o processo? Ou seja, a pessoa não está se sentindo bem, aí ela é afastada, há laudos, perícia, como é que isso é feito? Né? De que forma que é feito? Eu me interessei muito por essa questão. Você sabia que nós temos um código, né, de doença por fingimento? Eu não sabia, eu até estava... eu vou até contar essa história, porque hoje se o funcionário chega, né, lá para o médico e fala, eu estou depressivo, eu não estou bem, o médico, percebendo que é fingimento, ele coloca lá um CID que determina que é o CID do fingimento, que a pessoa está fingindo. Para caracterizar o burnout, o que faz? Eles têm uma série de perguntas. De perguntas que vai levando realmente a se comprovar 3 requisitos da doença, que no caso, né, a pessoa está, né, emocionalmente devastada, né, ela não consegue mais, ou seja, ter prazer em mais nada. A despersonalização, o que significa isso? A pessoa, Mônica, ela não se sente mais, ou seja, eu não sinto motivada, não tem graça, sabe? Não tem graça, nada, sabe? Eu não me sinto merecedora, eu não me sinto capaz. Então, tem lá perguntas nisso. E a terceiro leque de perguntas, vão fazer perguntas relacionadas ao seu, por exemplo, comprometimento com a empresa, como que eu estou, se eu gosto de trabalhar naquela empresa. E a pessoa, quando está desse jeito, ela não gosta de nada. Nada. Sim. Porque tem pessoas que é assim, olha, eu não vou bem na minha casa, mas eu amo o meu trabalho. Essa pessoa vai responder uma pergunta e ela vai ser descaracterizada. Lógico que se realmente essa doença foi inserida no CID, no Código Internacional de Doença, isso existe um critério para ser avaliado, né? Então, através dessas perguntas é que realmente vai ser caracterizado. Até as pessoas me perguntaram, mas é muito fácil, a pessoa chega lá mentindo. Então, eu falei assim, gente, médico não é bobo não, médico sabe muito bem, né? Sabe reconhecer essa situação. Né? Então, respondendo todas essas perguntas, passando ali, né, desses requisitos, aí ele vai chegar ao laudo se é uma depressão, se não é. Se é um transtorno de ansiedade ou se é o depressivo, a característica dele é de não gostar de nada. É como se a vida parasse. É como se a vida parasse. E o burnout não é só isso, entendeu? Tem outras questões, outros requisitos que precisam ser respondidos, entendeu?
Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com a Leila Ferreira, que é advogada na área trabalhista, e nós estamos conversando sobre essa nova norma regulamentadora que entra em vigor em maio, que prevê a criação aí de caminhos justamente, né, para que esse trabalhador, e a gente vai falar da dona de casa também, que às vezes não, né, grande parte está sobrecarregada. Então, já eu volto com a Leila e também vou conversar com uma psicóloga para saber justamente nas empresas o que está acontecendo. Né? O que está acontecendo que a saúde mental está deteriorada, né, Leila? Verdade. Vamos lá, eu vou para o intervalo e já volto, não é isso, meu amigo, que está conversando sobre essa sobrecarga no trabalho que a maioria dos brasileiros tem reclamado, né? Essa é uma das principais causas de sofrimento dos colaboradores de uma empresa. É o que mostram as pesquisas feitas nos últimos anos. Essas pesquisas têm sido feitas de forma recorrente. E quase metade dos brasileiros, gente, enfrentam uma saúde mental assim deteriorada por uma série de fatores. Isso é motivo de preocupação. E agora eu vou abrir espaço para a psicóloga, ela que é consultora em RH, trabalha com desenvolvimento humano, a Ana Luísa Almeida, que está aqui comigo. Obrigada, viu, Ana? Obrigada a você pelo convite. Sei que a segunda é agitada para vocês, mas vamos aqui ajudar a nossa turma. A Leila, que depois volta conosco, estava falando sobre essa questão da NR1, né, que é essa norma que pretende criar estratégias para prevenir depressão e transtornos de ansiedade. E eu te pergunto, por que tanto brasileiro está sofrendo dessa forma? É pressão, é sobrecarga, é problema dentro de casa que vem carregando, é falta de dinheiro? O que explica? Acho que é tudo. É um balaio, né? Como eu digo. É um balaio, eu acho que é tudo. E aí, quando a gente fala dessas alterações da NR1, a gente fala da segurança psicológica, né? Como a gente estava conversando um pouquinho. Essa segurança psicológica, ela tem ficado mais em evidência dentro das empresas depois da pandemia, né, que todo mundo foi para casa. Então, depois da pandemia, começou a ficar mais em evidência o tema saúde mental, saúde emocional e os cuidados com isso. E muitas empresas têm começado a olhar para essa segurança psicológica de uma forma mais preocupada com ações que podem ser trazidas para dentro da empresa para contribuir com essa diminuição e trazer um bem-estar maior para os colaboradores. Além de funcionários, de empresa, do ambiente corporativo, tem também a questão das pessoas dentro de casa, que ficam dentro de casa, como as donas de casa que você falou. Né? Então, é um trabalho que precisa ser feito dentro das empresas, mas que precisa ser feito por nós também, né? Construir essa segurança psicológica? Isso. Como é que a gente constrói? Todos nós somos responsáveis pela segurança psicológica. Não é só as empresas, não são só as lideranças, mas a gente também tem que se cuidar. Então, quando a gente olha, eu fora da empresa, eu preciso trazer alguns cuidados para mim, para a minha vida, e esses cuidados, eles vão diminuir os riscos de ansiedade, de depressão, como, por exemplo, atividade física, alimentação. A gente sabe que tudo isso faz um bem danado para a saúde. E quando dormir bem, ter tempo de qualidade, então, com isso, a gente cuida da nossa saúde mental, da nossa saúde psicológica, porque saúde psicológica é diferente de segurança psicológica. Entendi. A segurança psicológica, ela diz respeito ao ambiente onde nós estamos inseridos. Então, como ela estava falando, as empresas trazerem mais pesquisa de clima, buscar entender mais como que está a qualidade daquele ambiente, como que os colaboradores estão se sentindo. E a segurança psicológica, ela pode promover ou não a saúde psicológica. Porque é aí que a gente entra na ansiedade, na depressão, nesses casos. E, por exemplo, você citou, né, essa questão do ambiente que nós estamos, que muitas vezes pode estar transbordando conflitos, o que vai interferir na minha saúde psicológica. Exatamente, exatamente. E como é que eu lido com isso? Quer dizer, essa pesquisa de clima que vocês estão trazendo para a gente, né, e outras estratégias, podem aumentar a conexão nesse espaço de competitividade e de muitas metas a alcançar, Ana Luísa? Se eu, de fato, olhar para o resultado dessa pesquisa com a intenção de trabalhar mesmo todos os pontos de verdade, sim. Porque fazer só por fazer é melhor nem fazer. Então, a empresa que eu trabalho, por exemplo, hoje, quando a gente faz uma pesquisa dessa, a gente de verdade pega todas as respostas, analisa todos os resultados, transformamos em plano de ação, olhando para bem-estar, para o cuidado, para o ambiente,
para a qualidade do ambiente, para o cuidado com as pessoas. Então, a gente, de fato, faz isso. Aí, sim, a gente consegue reverter, amenizar. E aí a gente tem duas situações, porque muitas vezes quando as pessoas vão fazer a pesquisa de clima, muitas vezes com medo de serem demitidas, né, de represálias, elas não vêm com aquilo que elas pensam. Isso acontece? E aí pode atrapalhar todo esse processo de prevenção? Pode acontecer, sim, dependendo da cultura da empresa e da forma como essas conexões dentro da empresa, como você falou de conexões, né? Eu gosto muito de falar sobre isso também, da forma como essas conexões dentro da empresa acontecem. Porque se existe uma relação de confiança e um ambiente psicologicamente seguro, cria muito mais essa relação de confiança entre os pares, entre líderes e liderados. Então, se a empresa tem essa cultura de ter uma confiança, as pessoas vão falar a verdade porque vão se sentir seguras. Entendi. Agora, se não se sentem seguras, ficam com medo de represália, de perder o emprego, de qualquer coisa acontecer. Você falou da construção dessa segurança psicológica, da saúde psicológica, e eu fico pensando assim, às vezes nós estamos chegando a esse ponto de muita gente insatisfeita no trabalho, sendo afastada, são 150 mil pessoas quase sendo afastadas do trabalho, porque não sentem essa segurança e não sentem esse acolhimento. É isso que infelizmente ainda acontece, seja numa grande empresa, numa empresa pequena? Sim, acontece. Infelizmente ainda acontece, porque uma empresa que tem uma cultura voltada para pessoas, ela vai pensar nisso de forma efetiva. Assim, ó, se eu cuidar bem das pessoas, as pessoas vão cuidar bem do que precisam cuidar. Então, se eu não cuido de pessoas, se pessoas para mim não têm valor nenhum, se os funcionários da minha empresa para mim não têm valor nenhum, eles também vão cuidar das coisas desse jeito. Então, eu defendo muito isso, assim, a liderança humanizada, a gente cuidar cada vez mais das pessoas que trabalham na empresa, das pessoas que trabalham com a gente, porque a gente vai disseminando isso. Hoje, uma das minhas funções na empresa que eu trabalho é essa, é cuidar das pessoas, é cuidar do bem-estar das pessoas. E aí, estamos engatinhando ainda? Porque ainda falta muito para avançar, para conscientizar, para tirar preconceito, varrer preconceito, né, varrer medo, varrer culpa, não é isso? Eu estava lendo um estudo recentemente, 18% das empresas, apenas 18% das empresas têm ações efetivas ligadas à segurança psicológica, à prevenção aos cuidados, né, com a saúde psicológica e à prevenção de ansiedade, depressão, promovendo a qualidade de vida no ambiente. É muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. Então, se a gente for olhar por esse número, está engatinhando ainda. Talvez com essa mudança da NR1 possa dar uma acelerada, né? Mas assim, o que as empresas precisam fazer, de fato, é investir mesmo nisso, cuidar mesmo disso, cuidar mais das pessoas. Porque vai chegando um momento que a gente fica sobrecarregado, com a pressão de meta para bater, com problema financeiro, com problema na família. A economia do país também, né? A economia do país está um caos, e aí violência, não sei, né? Isso tudo chega uma hora que você surta. Então, a gente tem duas frentes que eu coloco aqui. Uma, quando a gente fala de nós, né, indivíduos, a gente precisa se cuidar, a gente precisa buscar esses cuidados para cuidar da saúde psicológica e para manter a saúde mental bem, para a gente em dia. E quando a gente fala de organizações, as organizações se preocuparem mais com pessoas, de cuidar mais dessas pessoas, gerando relação de confiança, gerando essas conexões genuínas, olhar para as pessoas com mais respeito, com mais cuidado, né? Então, ter um pouco, é claro que não vai precisar ficar alisando ninguém, adulando ninguém, mas uma relação mais leve. Mais genuína, mais né? Genuína. Mais verdadeira. Sim. Eu tenho aqui muitas pessoas que estão participando aqui comigo, e muitas me contando, principalmente mulheres. Aqui são várias mensagens, então eu estou passando os meus olhos castanhos aqui para poder ver, como eu costumo brincar, gente. Mas tem muita mulher deprimida. Tem muita mulher deprimida. A sobrecarga para a gente, não é questão de mensurar ali não, mas assim, para as mulheres está maior? Tá maior, porque são jornadas duplas, triplas, né? A mulher trabalha fora, cuida dos filhos, cuida da casa, existe essa cobrança maior
pela dona de casa, né? A mulher que precisa fazer as coisas em casa, a mulher que precisa cuidar mais dos filhos. Então, isso dentro de casa também é válido, né? Essa divisão de tarefas, essa organização, o marido ajudar um pouco mais. Mas nós também, enquanto esposas, entender que cada um vai fazer as coisas do seu jeito. Vamos dividir as tarefas, vamos, mas cada um tem o seu jeito de fazer. Então, essa sobrecarga nas mulheres, eu acredito que venha muito disso, assim, da pressão do trabalho, de problemas em casa, de ajudar a filha a fazer tarefa da escola, de ter que ser bonita, de ter que ser magra. Teve um dia que eu vi um meme no Instagram, eu estou me esforçando para dormir 8 horas, trabalhar, malhar, manter minha vida fitness. Não é fácil, não. E só para a gente poder fazer uma pausa aqui, para as pessoas entenderem, o burnout, que já é considerado doença, né? Sim. Ele assim, extrapolou o limite? Ou seja, desmoronou? É quando você não para se cuidar, o corpo te para. Então, é quando chega ali naquele limite, o corpo te para e aí você não dá conta de mais nada, como se desligasse tudo ali. Você não tem coragem de levantar da cama? É o esgotamento no nível máximo, no nível máximo. Vou fazer o seguinte, boa essa conversa. Eu falei que a gente ia começar segunda-feira bem demais da conta, porque a gente precisa, sabe, olhar para essa nossa segurança. Porque a vida já é tão rápida e a gente gosta de trabalhar, a gente precisa trabalhar, e a gente tem que trabalhar com gosto. Exatamente. Né? E todo mundo tem que estar conectado. É tão bom quando a gente trabalha bem, num ambiente agradável. Você vai para casa tão feliz, já querendo voltar. Exatamente. Né? A gente precisa construir essa cultura. É mais leve. Ana Luísa Almeida, que é psicóloga, ela que trabalha com palestra, é consultora de RH, gestão de pessoas, desenvolvimento humano. Vou fazer uma pausa, vou trazer a Leila e vou trazer as suas perguntas também, tá? Muito obrigada pela companhia, eu já volto. Hoje a gente está conversando aqui sobre a ansiedade e a depressão que lideram o número de afastamentos no trabalho. São pelo menos 150 mil pessoas que param de trabalhar e recebem ali o benefício por incapacidade temporária. E aqueles que seguem trabalhando porque não se sentem seguros, e a gente sabe que há o preconceito, há o medo, a culpa, né? E aí tudo isso é um imbróglio que leva a uma barreira para a produtividade e para se sentir útil, fazendo aquilo que gosta. E aí, diante de um cenário catastrófico como esse, a partir de maio, as empresas terão que criar ações para prevenir esses transtornos. E com a gente hoje, nós estamos aqui com a psicóloga Ana Luísa Almeida e a advogada da área trabalhista, Leila Gonçalves, que está conosco. Deixa eu voltar com a Leila, porque a maioria das pessoas me contou que está com depressão. Aquilo que a gente falou, a maioria é mulher, né? E aí elas querem saber o seguinte, quando é diagnosticado ou depressão ou a síndrome de burnout, isso pode levar a uma aposentadoria por invalidez, Leila? Sim, tanto uma quanto a outra, tá? Na depressão, realmente, assim, se ela conseguir comprovar, né, que a depressão levou ela a ficar incapacitada para o trabalho, ela conseguiria, sim, a aposentadoria. Do mesmo jeito, né, a síndrome de burnout. O que nós precisamos saber é o seguinte, se isso, nas duas situações, se há incapacidade para o trabalho, quem é que vai dar esse laudo, né, atestar? É o médico é que vai dizer, falar, olha, essa pessoa aqui, seja com depressão ou burnout, ela está incapacitada completamente para o trabalho. Mas não é fácil, não. Então. Não é fácil. Não o que é? Aí eu penso assim, o INSS, ele manda as pessoas, desculpa o termo, mas assim, capengas, doentérrimas para casa e não querem nem saber. O que eu sempre aconselho para as pessoas? Demande contra o INSS. Contrate um advogado, vá para demandar mesmo, sabe? Vai para a justiça para comprovar que está doente. Comprovou, aí eu tenho lá, às vezes, 2, 3 laudos de médicos diferentes falando que eu estou doente, o INSS fala que eu estou apta ao trabalho. Então, você demandando contra o INSS, você sim pode conseguir a sua aposentadoria. E o que eu tenho visto, na grande maioria das vezes, Mônica, é isso. Você só demandando contra o INSS para você conseguir uma aposentadoria por invalidez nesses casos. Né? Porque esse afastamento ali que dá um benefício temporário, isso requer laudo, perícia, novos exames, tudo isso, né, Leila? E o que nós temos visto hoje, que o INSS está com uma regra assim, você conseguiu 6 meses de afastamento, depois ele te dá mais 6 meses de afastamento, no terceiro você pode estar com a doença que for que eles mandam você para casa. E de regra tem sido feito assim. Então, eu sempre, quando as pessoas chegam perguntando, não é a minha área de atuação, mas eu sempre falo, não conseguiu, está doente realmente?
vá demandar contra o INSS na Justiça Federal, porque não tem outro jeito. Uhum. Eu estou aqui com a Lê, ela está conversando conosco, e ela falou o seguinte, Ana, realmente precisa melhorar os cuidados, principalmente da gestão de líderes, né? Pois não estão preparados e bem aconselhados de como se trata, de como se acolhe esse colaborador. Porque a gente vive no automático, é muita pressa, é muita coisa para fazer. Achei interessante, queria que você comentasse. Como é que se prepara essa liderança? Olha, eu acho que tem que falar sobre o assunto, sim, mas isso vem muito da cultura, Mônica, vem muito da cultura da empresa. Eu falo porque eu já tive contato com outros tipos de cultura e a pessoa, ela se adapta ao ambiente que ela está inserido. Então, se o ambiente não é acolhedor, se é um ambiente mais hostil, as pessoas vão naturalmente se comportar da mesma forma dentro do ambiente. E aí depende, de novo, né, depende do ambiente para saber como que você vai preparar essas lideranças. Porque se você está num ambiente desse, mais hostil, né, menos voltado para pessoas, vamos dizer, e precisa falar sobre isso, eu não sei nem se vai ter espaço. Uhum. E aí, quando você tem uma cultura diferente, uma empresa que já tem uma cultura voltada para pessoas, já é um ambiente mais acolhedor, você fala sobre isso com facilidade. Uhum. E aí, no caso, até essa segurança psicológica, né, que a gente precisa adquirir ao longo da vida também, é um trabalho de base, Ana Luísa, para se chegar lá dentro do escritório, lá dentro do chão de fábrica, vamos dizer assim? Para evitar isso? Poderia ser. Na verdade, algumas pessoas, né, acho que muitos de nós, começam a se cuidar só na hora que já está começando a ficar perrengue. Isso. Aí na hora que não tem jeito mais, aí corre para fazer uma dieta, aí corre para o médico para tomar um remédio. E esses cuidados, eles precisam ser frequentes, né, na vida pessoal. Precisa ser frequente. A gente precisa dessa educação psicossocial. Precisa. Né? Deixa eu fazer uma parte aqui. Claro. Tá. Você falou a questão dos líderes. O que eu penso hoje, Mônica, nós estudamos muitas coisas que, na verdade, não nos faz crescer como pessoa. Muitos líderes hoje, eu acho que eles estão precisando estudar, imergir realmente em algum lugar, né, estudar noite desafio, na inteligência emocional. Sim. O que falta na grande maioria das pessoas é inteligência emocional, de como lidar com as pessoas, de como se relacionar. E como a Maria Luísa falou, a gente se relaciona, o ambiente nos transforma. E se eu realmente consigo ultrapassar isso com a inteligência emocional, todas as coisas mudam. Tudo muda, não é? Com certeza. O que é inteligência emocional para a turma entender, Ana? É a forma como a gente faz a gestão das nossas emoções. Então, isso você trabalha desde pequeno. Também. A forma como eu lido com a raiva, com a alegria, com a tristeza. Tem aquele filme Divertidamente, né, que já tiveram 2 aí. É muito importante a gente assistir com esse olhar mais maduro para o filme, né? Porque ele traz muitos ensinamentos, todos os dois. Deixa eu trazer uma outra questão aqui, que a Alexandra também tratou, sobre a questão do assédio moral. A NR1 traz isso sobre assédio moral? Sim, assédio moral, na verdade, é aquele comportamento repetitivo que eu tenho, que eu sofro dentro da empresa. O que é o comportamento repetitivo? Todos os dias, por exemplo, o meu líder, um dos comportamentos de assédio moral é me ignorar. Tá? Tem muita gente que acha que assédio moral é só xingamento, nada. Um dos comportamentos piores que tem, entendeu? Que um líder pode utilizar para atingir um subordinado é o desprezo, é ser ignorado. Então, o que acontece nesses casos? Isso é um assédio moral que adoece as pessoas. Não tem nada pior do que você chegar num lugar e a pessoa fingir que não te vê. Cumprimentar todos os subordinados e não cumprimentar você. Dar uma nota, por exemplo, de merecimento para todos os funcionários, te dá uma nota 0. Então, isso também, as empresas precisam pensar no que fazer, porque assédio moral dá pesadas, né, multas não, dão pesadas indenizações na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque, na verdade, né, isso hoje pode ser uma forma de eu receber um dinheiro na Justiça do Trabalho. E aí, contra isso, também entra essa questão, né, de você trabalhar a educação, a cultura, o respeito ao outro. A gente pensou que fosse aprender um pouco a pandemia, mas parece que não aprendemos, Ana. Parece que não. Porque na pandemia a gente teve momentos muito prolongados de afastamento,
de isolamento, e aí todo mundo reclamando, que não pode ver ninguém, que não pode abraçar ninguém. Na hora que voltou, ao invés da gente voltar com outro pensamento, né? Com outra maturidade, com mais amor pelo próximo, mais respeito, voltou tudo igual. Se não voltou um pouco pior. Como é que a gente combate o assédio moral além da lei que nos respalda? Deixa eu comentar. Na legislação, a pessoa não precisava dessa lei, a meu ver, né, do assédio moral, não. Porque a lei já traz, né, que se a pessoa se sentir, né, por exemplo, for alvo de qualquer dano, ela já podia demandar na justiça, entendeu? Então, nós já temos casos de danos morais na justiça há muitos e muitos anos, há mais de 30 anos. Então, as pessoas se sentindo alvo, né, de qualquer dano, aí, no dano moral, o que é o dano moral que as pessoas às vezes fazem confusão? É o dano de cunho subjetivo, é aquilo que me fez sentir mal, entendeu? No meu interior, no meu coração, na minha alma, é isso que é o dano moral. Então, o dano moral para você é uma coisa, para ela é outro, para mim é outro. É de cunho subjetivo? Mas na verdade, você é diferente de mim, sua educação é diferente da minha. Às vezes o que magoa você não me magoa. E o que a gente precisa ver é realmente assim, chegar e falar, eu estou indenizando aquela pessoa porque eu não respeitei isso. E o que a gente vê hoje na justiça e vê também nas empresas é que as pessoas estão preocupadas muito, né, só com faturamento. E entende que todas as vezes que eu faço uma pesquisa de clima, que eu faço uma dinâmica motivacional, que eu arrumo uma psicóloga para ouvir meus funcionários, que isso é gasto. Eu sempre falo, né, para os meus clientes de empresa, isso não é gasto, isso é investimento. E só para a gente encerrar, desenvolvimento humano é preciso construir todo dia? Todo dia. E aí você me perguntou como que a gente lida com isso, como faz para resolver? Com educação, com capacitação, com roda de conversa, colocar esse assunto na mesa, falar abertamente sobre isso e voltar cada vez mais, não só líderes, mas todas as pessoas para esse olhar mais acolhedor com o outro, mais compreensivo, de mais respeito. Vai favorecer todo mundo, nós vamos viver em ambientes muito melhores, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja qualquer grupo. Produzindo, sendo respeitado, alcançando aqueles objetivos, mas com isso que você disse, com afeto. Né? Com mais leveza. Com mais leveza, né? Muito obrigada, tá? Obrigada. Deixa eu agradecer essas duas aqui, olha, a Ana Luísa Almeida, que é psicóloga, consultora em RH, desenvolvimento humano, a Leila Gonçalves, que é advogada, conversaram aqui conosco. Ô, Rodrigo, deixa eu mandar um abraço junto com as meninas aqui, para a gente poder encerrar o programa. A Viviane também, olha, a Viviane está aqui chorando. Chora não, Viviane, Sandra, muito obrigada. A Lúcia, lá do Lago Azul, não é isso? Lúcia, espero que você tenha aqui sossegado o seu coração. Lourdes, um beijo, vou junto com elas, mas amanhã eu tô de volta, tá? Às 2h30.